Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escravidão. Algemado. Se você conhece, cante assim, ó. Algemado por um preso. Ó, quão triste, Oh, quão triste eu andei. É sentir a mão de Cristo. Não sou mais que eu era, eu sei. Só a igreja. Canta, irmãos, cante vocês agora. Tocou-me, vai lá. Que coisa linda, né, Pedrinho Zerete? Quando o Senhor Jesus livrou-me da escravidão, nesta noite feliz, aleluia. Você está feliz por estar na casa do Senhor? Levante a mãozinha e diga amém. Então nós vamos cantar assim. Eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real. Seu amor é real. Sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus aqui, neste santo lugar de oração. Seu amor é real, cante. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Vai Amém. encerrar, eu marquei. Coloque-se em pé, igreja, por favor. É real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Aleluia. A paz do Senhor a todos. 121 Salmos. Coloque no Data Show, por favor. Vamos ler no Data Show. Formar um coral de vozes aqui. Salmos é cânticos. Nós vamos formar um coral de vozes, lendo aqui no Data Show. Os irmãos conseguem ler no Data Show? Diga amém. Alguns, né? Senão você pode acompanhar na sua Bíblia mesmo, tá bom? Não, essa tradução aí, ela está diferenciada, né, pastor Silas? Acho que é melhor nós ler na nossa tradução aqui. Vamos lá, na Bíblia mesmo.
Esquece o data show ali e leia na sua Bíblia. Elevo, né? Vamos lá então, bem forte. 1, 2, 3. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Tua alma, o Senhor guardará a tua entrada, a tua saída. Quando? Aleluia, que coisa boa, né? Coloque a Bíblia no banco com reverência, palavra de Deus. Pegue na mão do teu irmão. Vamos orar ao Senhor. Na sequência nós vamos acelerando para já passarmos, logo em seguida o pastor Ciro vai passar ao pregador da noite de hoje, que é o pastor Raimundo Nato, que convidamos. Faça o teu pedido ao Senhor agora. Ele conhece a intenção do teu coração. Teu subconsciente, Ele sabe tudo que você está pensando agora. Então eu costumo dizer, fala para Ele. Fala para Ele. Ao invés de falar para a pessoa errada, fala para Ele agora, que Ele sabe tudo e pode tudo. Ele vai te responder agora. E a resposta certa. Senhor, em nome de Jesus, estamos na Tua presença nesta terça-feira mais uma vez, para aprendermos mais uma porção da Tua palavra. Nós acabamos de ler o Salmos 121. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E nós sabemos, Senhor, que só vem de Ti o socorro. Tu és o nosso socorro bem presente na hora da tribulação, da angústia. Senhor, se chegou um irmão, uma irmã aqui, Senhor, angustiado, amargurado, entristecido, nós queremos nesse instante, Senhor, banir com esta enfermidade, com essa tristeza, com essa angústia, com essa dor, com essa notícia ruim que recebeu no dia de hoje, ou nessa semana. Em nome de Jesus, alegra o teu filho, a tua filha. Esse culto é para Ti, não é para nenhum homem na terra, mas é para a honra e glória do Teu nome. Nós vamos cultuar a Ti, Senhor. Em nome de Jesus Te louvamos para sempre. Amém. Permaneça em pé. Permaneça em pé, que eu lembrei de um assunto aqui. Presta meu celular aqui, pastor João. Irmãos, quando a gente fala que nós devemos agradecer ao Senhor, que as coisas às vezes estão indo tudo bem, a gente não dá valor, né? E tem pessoas que estão passando pelo vale da sombra da morte. Olha aqui, eu estava em casa arrumando a minha gravata, e o meu telefone começou a entrar uma mensagem atrás da outra. Eu disse, meu Deus, tem uma pessoa mandando uma mensagem atrás da outra aí. Aí eu fui ler, que mensagem é essa? Que o telefone não parava, direto, aquele barulhinho, entrando mensagem. Eu fui ler, e era tanto de Deus, porque alguém vai representar essa pessoa aqui agora. A paz do Senhor, pastor Reuel. Tudo bem com vocês aí? Estou pedindo para que o Senhor peça oração por mim, aí na igreja. Não sei se o Senhor lembra que eu pedi oração meses atrás, porque eu estava com problemas nos meus rins, mas pensava ela que era uma coisinha que ia passar, simples, tomando os medicamentos que estava tomando. Então, quarta-feira que vem, vou ter que começar a fazer hemodiálise. Meus exames deram muito alterado, pastor. Esse mês, hoje consultei com uma médica especialista e confesso que estou sem chão. E é tua amiga, viu, Vanilda? Eu coloquei assim, quem é? Porque aparecia só o número. Aí ela assim, pastor, o senhor tem o número do meu esposo. É por isso que o senhor não está sabendo quem é que está falando. Eu sou a Elisete Bernardi, esposa do pastor Daniel Bernardi. Lembrou, irmã Vanilda? Uma mulher nova, com todo respeito, bonita. Esposo novo. Para quem não sabe, eles são famílias aqui a gente chamava de Toca, né? Aqui da Toca, irmão Daniel.
Irmão Daniel, sim. Pai da Nice do Sucão. Nosso não, está aqui, escrito aqui. Está escrito aqui. Aí eu mandei a mensagem para ela. Ela disse, pastor, nós somos missionários de vocês, dos Gideões. Porque daí eu lembrei quem era. Aí eu mandei uma mensagem para ela. E agora a gente vê o que é o crente, irmãos. Será que você teria estrutura para fazer isso que esse homem fez? Depois que a mulher mandou a mensagem para mim, desesperada, sem chão, ela disse. Ela botou para mim, amém, pastor, porque eu mandei uma mensagem dizendo que hoje nós vamos levantar um clamor. E falei para ela, nós já vimos pessoas que estavam com os 2 rins paralisados, e a gente orou no rádio, oramos aqui, na igreja, e os rins voltaram a funcionar. Ela disse, amém, pastor, eu agradeço e creio que Jesus vai fazer um milagre na minha vida. Aí escuta a voz do marido dela. Pai do Senhor, pastor Reuel, que quem fala é o pastor Daniel. Um abraço caloroso aqui, pastor Daniel. Estamos aqui na luta, na labuta de cada dia, né? Trabalhando para o Senhor. E surgiu agora que a minha esposa também, esse problema, mas eu acredito no milagre de Deus. É só para afirmar mais a fé. E eu conto com a oração de toda a igreja de Camboriú, pastor Reuel, toda a equipe. E estamos aí, pastor. Eu creio que Deus pode inverter o quadro, a situação. E demais, tem que estar feliz, tem que estar alegre, servindo a Deus, né? E ore por nós, pastor. Um abraço, que Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus. Você está vendo o que é um homem de fé? A vida do crente, que acredita e crê, né? Que Deus pode fazer uma obra. Então, a maioria dos irmãos aqui sabe quem é a irmã que eu falei? Quem lembra? Olha quanta gente lembra. São camboriuenses, são pessoas daqui. São missionários nossos, na cidade no interior de Santa Catarina. Era lá onde você foi, Itaiópolis. Só que ele foi mudar. Oi? Como? Palmital? Eles estão em Palmital agora. Francisco Beltrão, opa. É isso. Já mudou. De Palmital já foi para Francisco Beltrão. Então, irmãos, quando eu falei o seu nome, irmã Vanilda, eu senti que a senhora venha na frente representar ela. E o seu esposo, pastor Altemir, vai representar o irmão pastor Daniel. Vai lá. Vocês são bem amigos. Sim. Claro. Irmãos, foi bom o pastor Wesley dar esse esclarecimento aqui agora. Quando a gente aqui ficou se batendo, Palmital, não, Francisco Beltrão, é que o pastor Daniel e a nossa irmã Elisete, eles são missionários sustentados por nós, porém, eles são comandados pela convenção. É por isso que eles são à disposição da convenção, sustentado pelos Gideões. Então, às vezes, a convenção faz mudança, e quando a gente vê, vai falar com o pastor Daniel, ele já está noutra cidade, que a convenção de vez em quando faz umas alterações de mudanças assim. Essa é a explicação para você entender por que a gente, nesse momento, pensava que ele estava em Palmital e já não estava mais. Então, a senhora quer oração por quem? Seu filho? Teu sobrinho está com câncer? E a sua cunhada também. Não, o senhor que vai orar, daí o senhor já lê isso aqui, pastor Silas, e depois já vai dar continuidade no culto. Oi, querido. Irmãos, nós temos aqui o pastor na nossa igreja também, membro daqui, pastor Claudelino. É o pastor Claudelino, da farmácia eficaz. Quem conhece, levante a mão. Claudelino. Eu ontem, conversando com ele, eu vi que ele, no telefone conversando comigo, eu disse, você está meio apagado, estou indo para a reunião dos obreiros, quero ver você lá, convidei os teus irmãos, leva viola, alguma coisa aí, vamos fazer um barulhão hoje lá. Ele disse, rapaz, pastor, se você soubesse onde é que eu estou, eu disse, onde é que você está? Estou na cama, 3ª cirurgia nos rins. Pastor, estou num vale, ora por mim, pede para a igreja orar por mim. Eu quero pedir a uma pessoa que vá ali agora representar o irmão
Pastor Claudelino também, aqui do púlpito, um pastor que possa descer ali, representar o pastor. Você vai, pastor Wesley? Representar o pastor Claudelino Silva, para Jesus fazer uma obra nos rins dele. E também o nosso pastor Daniel e a irmã Elisete, né? Que estão passando por esse vale agora. Tem mais um irmão aqui, o senhor pode dizer, querido, o teu nome? Queridinho, você aqui que está orando aqui, chama ele. Isso, o senhor veio por quem? Você está acompanhando o Pedrinho Zerede. O Pedrinho Zerede, irmãos, para você que está aqui pela primeira vez no culto, até pouco tempo ele enxergava totalmente igual eu e você. Mas todos nós passamos por momentos difíceis em nossas vidas, e o Pedrinho perdeu a visão. Vontade permissiva de Deus, né? Então, agora, eu não sei se é plena, porque Deus às vezes permite para a gente passar pela prova. Mas o Pedrinho está passando pela prova, dando glória a Deus. Daqui a pouco eu acredito que o Pedrinho vai chegar dizendo: pastor, estou enxergando novamente, já deu tudo certo, em nome de Jesus. Pastor Silas, por favor, assuma a tribuna, vamos orar. Oi, querido. Aqui está a esposa do pastor Donizete. Deus te abençoe. Nós sabemos da situação que a senhora está passando. O quadro clínico da nossa amada irmã aqui é bem complicado também pela medicina, irmãos. Mas ela está aqui acreditando que Deus vai fazer uma revolução nesse assunto, e o médico vai se assustar quando ver o próximo exame, porque Deus vai restaurar a tua saúde, em nome de Jesus. Irmãos, tem uma unção de cura aqui dentro hoje, viu? Quando eu falo saúde que Deus vai fazer, o meu corpo arrepia. Eu creio, pastor, em milagres, e Deus vai fazer através da sua oração e da igreja, todos nós. Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos orar também pelo Claudinei Crispim, né? Genro da irmã Isabel. Está no hospital do coração com muita dor, e a família está muito preocupada. O pastor Eliel também apresenta o José Ricardo, que passou por uma cirurgia do coração faz 9 horas hoje, né? Nós vamos, estenda as suas mãos para cá, as duas mãos para cá. Querido Pai Celestial, aqui está a tua igreja, a tua noiva, aqui está o teu povo, aqui está o teu rebanho. Tu és o nosso pastor, e a tua palavra diz que nada nos faltará. Também não nos faltará um milagre, Senhor, nesta noite. Cada um que está aqui adiante deste altar, como a irmã Elisete e o pastor Daniel lá tão longe de nós, mas a tua mão, Senhor, estendida, ela enche o céu e a terra nesse instante. Pai, vem tocar em cada uma destas vidas, Senhor. Isto para ti não é nada, basta uma palavra tua, Senhor, e o milagre vem acontecer. Basta uma palavra tua, Senhor, e a enfermidade desaparece. Basta uma palavra tua, meu Pai, e a enfermidade seca pela raiz. Basta uma palavra tua, Senhor, e estas vidas serão restauradas para a glória do teu nome, Senhor Jesus Cristo. Nós cremos que o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo. Aqui está a irmã Evanice, aqui está o irmão Pedro Zerede, aqui está os irmãos que representam os enfermos, aqui está o teu povo de mãos levantadas, ali no hospital está o José Ricardo. Ó Deus Todo-Poderoso, estenda a tua mão agora no organismo e toca, Senhor, em cada órgão do seu corpo, e toca, Senhor, com tua mão milagrosa e maravilhosa. Tu, Senhor, sempre fizeste maravilhas no meio do teu povo, e a tua palavra diz que o Senhor não muda. O teu poder é o mesmo, a tua graça é a mesma, a tua unção é a mesma, o teu poder é o mesmo. Jesus, opera para a glória do teu nome. Estende as tuas mãos agora, arranca este mal agora, Senhor. Exalta o teu nome nesta vida, glorifica o teu nome nesta noite, fazendo com que o milagre apareça nesta hora, em o nome de Jesus Cristo. Nós repreendemos toda doença e toda enfermidade, na autoridade que há no nome, que está acima de todos os nomes. O teu nome está acima da enfermidade,
nome. O teu nome está acima de todo mal. O nome de Jesus Cristo sempre triunfou e sempre triunfará sobre qualquer mal, sobre qualquer enfermidade. No nome de Jesus nós oramos, nós abençoamos e desde já nós te agradecemos. E quem crê diz amém nesta noite. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você ainda não cumprimentou seu irmão? Cumprimente ele do seu lado e diga: Deus ainda faz milagre. Diga: Deus ainda faz milagre. O nosso Deus ainda faz milagres e maravilhas. Glória a Deus. Vamos adorar o nome do Senhor. Vamos cantar 2 hinos da nossa harpa. Nós estamos sem o nosso maestro Elias essa noite. Evangelista Alexandre vem aqui, pastor Sérgio Travasso ali no teclado, e nós vamos adorar a Deus com 2 hinos nessa harpa. Louve a Deus, meus irmãos. É noite de vitória, é noite de milagre, é noite de maravilha. Quem crê diz amém nessa noite. Paz do Senhor, irmãos. Vamos louvar a Deus com o hino da harpa. Aleluia. 193, 127, 127 então. Aleluia. Louvamos ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Abre a tua boca, louve ao Senhor, porque Ele está aqui. Amém? Aleluia. O Senhor da ceifa está chamando quem quer ir por mim a procurar. Alma que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, fala Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus. Sim, alegre, atenta ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera ser um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para o seu Senhor. Fala Deus, fala Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus. Sim, alegre, atenta ao teu mandar. Muitos os que vão se expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhe anunciando que Jesus o leva para o céu. Fala Deus, fala Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus. Sim, alegre, atenta ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênção vão os servos desfrutar. E Jesus o saudará, bem-vindo. Esta glória espero alcançar. Fala Deus, fala Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus. Sim, alegre, atenta ao teu mandar. Oh, aleluia.
Fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegre, atenta ao teu mandar. Aleluia. Quantos estão sentindo Deus falar o teu coração aqui nesta noite? Dá um glória para Jesus aqui nesta noite, irmão. Aleluia. Vamos. 193? É isso? Aleluia. Se tu, minha alma, a Deus suplica. Aleluia. É forte, né, irmão? Aleluia. Aleluia, tudo que tem fôlego louva ao Senhor. Abre a tua boca, irmão, para louvar o nome santo do Senhor aqui nesta noite, amém? Aleluia. Oh, aleluia. Sinta o Espírito Santo de Deus aqui nesta noite. Aleluia. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando fica em tuas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus intercede por mim, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos seus males salva e te abençoa nos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus em breve as dores vinda, noite alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho. Bem alegre, porque te abate, ó minha alma, e
porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia. Obrigado, irmão Alexandre. Pastor Wesley Ricardo Santos, apresentando nossos convidados essa noite. A paz do Senhor para toda a igreja. Com muita alegria vamos apresentar os visitantes então. Convidado pelo nosso pastor presidente para ministrar a palavra, pastor Raimundo Nonato, dirigente da congregação do Cedro e o primeiro tesoureiro do campo de Camboriú. Uma alegria tê-lo aqui nessa noite. Deus lhe use poderosamente, pastor Nonato. Deus abençoe. A digníssima acompanha? Não? Amém. Glória a Deus. Acompanha, se oficialmente ou não, mas é do Cedro, presbítero Caleb Baldo Moreno e a sua esposa, a Adina. Fica em pé, Adina, filha do pastor Júnior, não é? Deus abençoe, glória a Deus. Mais alguém do Cedro que veio para ver o pastor ministrar aqui? Não? Então vamos lá. Dessas duas alas, além do Caleb, nosso presbítero, tem mais alguém? Mais alguém aqui? Não? Do lado de cá, alguém? Tércio, pregador Tércio, não é? Acompanhado do amigo Claudinei. Amém. Fiquem em pé os dois. Deus abençoe vocês. Amém. De Santos, São Paulo. Amém. O Tércio é pregador, né, itinerante, é de Balneário Camboriú, congrega na rua Biguaçu. Mais alguém nessas duas alas? Não? Então vamos de pé, irmãos, vamos saudar os nossos visitantes, vamos receber com alegria. Vamos lá. Aqui em cima, tem mais alguém? O irmão Marcelo e a irmã Cristina, né? É Cristina. Fica em pé, irmão Marcelo. Pega o nenenzinho no colo. Aí, irmãos, o irmão Marcelo esteve no meu gabinete, ou seja, no nosso gabinete pastoral, e a irmã Cristina, dizendo que a partir de hoje, eles já estão vindo alguns dias, olhando e tal, mas a partir de hoje, eles querem entrarem com tudo, para servir a Deus melhor. Já mandei o pastor Léo descer e ir lá cumprimentá-los, vão fazer parte a partir de amanhã do grupo Aliança. E pastor Silas, o irmão Marcelo, eles... não tem segredo, eles vão casar-se, certo? Já falou, vão casar-se por esses dias, e nós vamos orar por eles, porque eles vão colocar as alianças, e ele quer se batizar em dezembro, porque ela já é batizada, então vai ser uma alegria. A igreja pode dizer amém? Marcelo, a igreja disse amém, vocês são bem-vindos no nosso meio, tá bom? Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos à saudação de bem-vindos. Samuel, vem cá, Samuel, dá saudação com a igreja. Aleluia. Vamos lá então. Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Voltem sempre e traga mais alguém. Aleluia. Glória a Deus. Que bom, Samuel, tu viu a alegria da igreja? A igreja deu bem-vindo sorrindo com o teu bem-vindo. Glória a Deus. Irmãos, cumprimente quem está do seu lado, dá um abraço, cumprimenta aí. Isso, comunhão, alegria. Glória a Deus. Que bom. Gaúcho alegre, né? Contagiou a igreja. Amém. Isso é muito bom. Vamos lá. Irmãos, aproveitando a oportunidade, o pastor Silas pediu já para aproveitar aqui o tempo, né, para ouvirmos a palavra. Nós vamos ofertar com alegria agora. E não tem nenhum pedido especial. Glória a Deus por isso, é sinal que está tudo bem. Você vai ofertar para a igreja, para a obra, para a manutenção da obra da casa do Senhor. Amém? Eu só quero louvar a Deus. Nós pedimos à igreja no domingo, no culto de Santa Ceia, né, pedimos a oração
para a nossa viagem em Itaiópolis, para recebermos a doação de um terreno para os Gideões Missionários da Última Hora, não é? Ontem, na reunião, o pastor Reuel recebeu o pastor Marcos Luiz Tormena, que doou um terreno de 22 hectares lá em Itaiópolis. Já é dos Gideões Missionários da Última Hora. Estamos agradecendo à igreja pela oração, ao mesmo tempo o pastor Marcos, e que sirva de exemplo, não é? Para outros irmãos que têm condição de ofertar, não é? Uma oferta maior, uma oferta de sacrifício também para a obra missionária. A irmã, por favor, querida, irmã Maria Célia, tem um louvor? Então vamos lá. Glória a Deus. Presbítero Júnior, levanta a tua voz em oração. Amém, Jesus. Aleluia. Abençoa a tua igreja, meu Deus. Os irmãos que vão ofertar, abençoa, prospera. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Cumprimento o povo de Deus na paz gloriosa do Senhor. Aleluia, Senhor. Contender e não entender que estou neste lugar. Ai de quem se atrever ou ao menos pensar em meu povo parar. Ai de quem está planejando ou está pensando em mexer com meu povo. Sou Deus de fogo, purifico o meu povo, mas também meus inimigos com fogo. Porque sou eu quem fecho a porta e abro. Eu sou Deus que dá vida, mas também eu mato. Eu tiro, eu saro, eu entro, eu saio, eu mando e desmando. E quem vai contender? Sou Deus de providência, quem dou a sentença, onde só faz aquilo que está no
Meus irmãos, ficamos de pé. Vamos passar o pregador desta noite, pastor Raimundo Nonato. Deus te abençoe, Deus te use. A paz do Senhor, meus irmãos. Você está bem com Jesus? Tudo bem aí? Aleluia. Eu tenho uma mensagem do coração de Deus para o seu coração nesta noite. Então abra o seu coração, dizendo a Deus: fala, Senhor, porque o teu servo tem disposição de ouvir a tua voz. Não somente de ouvir, mas de praticar aquilo que o Senhor vai nos ensinar nesta noite. Sem perca de tempo, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 24, versículos 45, 46 e 47. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 24, versículo 45, 46 e 47, nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Vamos repetir juntos, todos nós, em voz uníssona, o versículo 46, no 3, vamos lá? 1, 2, 3. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Podeis assentar, meus irmãos. Aleluia. É uma alegria estar cooperando com os irmãos nesta noite, transmitindo aqui uma palavra de Deus para a sua vida. Queridos irmãos, segundo os teóricos da psicologia, o ser humano tem duas zonas de desenvolvimento. A primeira zona de desenvolvimento do ser humano é a zona de desenvolvimento potencial. O que é isso, pastor Renato? Zona de desenvolvimento potencial é o máximo onde eu posso crescer. É onde eu posso chegar. Um nível máximo de desenvolvimento. É o máximo que eu posso crescer enquanto ser humano. E existe a zona de desenvolvimento real. É onde eu estou hoje. É o nível em que eu estou. Quem fala isso é um teórico chamado Vygotsky. Teologizando o pensamento de Vygotsky, todos nós, quando fomos chamados por Deus, salvos por Deus, Deus, Ele colocou em nós uma potencialidade de crescimento. É o máximo que eu posso chegar, é o nível máximo que eu posso chegar enquanto servo de Deus, enquanto crente, enquanto homem de Deus, enquanto homem espiritual. E existe a zona de desenvolvimento real, é onde eu estou hoje. Que nível de espiritualidade eu tenho hoje? Que nível de espiritualidade eu vivo hoje? Isso, meus irmãos, nós precisamos entender com muita seriedade. Porque se não entendermos isso, nós não entendemos muitas vezes o agir de Deus em nossas vidas. Por exemplo, Jó
é um homem que ele passa por uma prova tão grande. E durante todo o seu livro ele não consegue entender o porquê do seu sofrimento. Somente quando se esgotam todas as possibilidades de justificativas humanas, é que ele resolve se entregar nas mãos do Senhor. E quando ele se entrega nas mãos do Senhor, Deus fala com ele e Deus lhe responde o porquê da prova. Quando a gente estuda o livro de Jó, meus irmãos, às vezes a gente percebe que, às vezes a gente entende que Deus é um tanto injusto com Jó. Por que Jó, se era um homem justo, fiel, temente a Deus, que se desviava do mal, passou por toda aquela tribulação, toda aquela luta? Por que Deus permitiu que ele passasse por tudo aquilo? Se o próprio Deus dá testemunho de Jó. Só que quando a gente estuda isso de uma forma crítica, a gente percebe que Jó não estava tão bem espiritualmente como nós achamos. Deus tinha um projeto grande para a vida de Jó. Jó, ele era o melhor dos homens. Era o melhor da terra. Não havia ninguém como ele. Mas diante de Deus ele ainda tinha muito que crescer. Ainda havia muito potencial na vida de Jó. Ele ainda tinha muito que crescer, mas ele se satisfez em ser o melhor dentre os homens. E quando a gente resolve ficar estagnado na vida espiritual, muitas vezes Deus nos dá um pontapé, Deus nos dá um empurrão, chega para lá, para nos arrancar da nossa zona de conforto. Porque a gente se satisfaz em nossa zona de conforto. Jó estava satisfeito em ser o melhor dentre os homens, mas Deus queria que ele fosse o melhor do céu. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Quando Deus coloca Jó quando Jó entra naquela prova, irmãos, quem começa o diálogo no livro de Jó não é o diabo. Não é o diabo que começa conversando com Deus acerca de Jó. A Bíblia diz que os filhos de Deus comparecem diante de Deus e vem Satanás também. E Deus diz: de onde tu vens, Satanás? E ele disse: eu venho de rodear a terra. Aí Deus chama a atenção de Satanás para a vida de Jó. Deus diz: tu tem visto lá na terra meu servo Jó, como não há ninguém como ele na terra? Homem justo, fiel, que se livra do mal. Aí onde Satanás entra. Satanás diz assim: tu tens dado tudo para ele, tu tens lhe dado dinheiro, tu tens lhe dado família, tu tens lhe dado saúde, tu tens lhe dado fama, nome, status, ele tem tudo, porventura te serve de balde? Tira tudo dele, para ver se ele não vai blasfemar contra você. E aí, irmãos, Deus permite que Satanás invista com fúria contra a vida de Jó. E num dia, Jó perde tudo. Jó perde família, perde dinheiro. E depois ainda perde a saúde. Jó perde tudo. A única coisa que sobra para Jó é um caco de telha. Glórias ao nome de Jesus. Mas, ao término da prova, ele diz assim, Jó 42, 5. Eu só te conhecia de palavras, mas hoje os meus olhos te veem. Aleluia. Aleluia. Ou seja, Jó, enquanto o melhor dentre os homens, ele só conhecia Deus de palavras, ele só conhecia Deus de ouvir falar. E Deus, meus irmãos, Ele nos chamou para crescermos,
para desenvolvermos a nossa espiritualidade, a nossa comunhão com Ele. A Bíblia diz lá em Oséias, capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Glórias ao nome de Jesus. A Bíblia diz lá no livro dos Salmos 103, versículo 6, se não me falha a memória, é o 6 ou 7, diz assim que Deus revelou os seus feitos aos filhos de Israel e os seus caminhos a Moisés. Quando a Bíblia diz que Deus revelou os seus feitos aos filhos de Israel, está dizendo que Deus manifestou os seus milagres, as suas obras aos filhos de Israel. E quando Deus manifesta os seus milagres a alguém, Deus não quer, meus irmãos, que a gente fique somente na dimensão dos milagres. Deus quer que a gente cresça e procure conhecer o caminho do Senhor. Os milagres é apenas um flash de Deus, Deus chamando a nossa atenção, dizendo: ei, eu existo, eu estou aqui, eu tenho algo melhor para você. Aleluia! E quando o crente compreende isso, ele vem atrás do Senhor e procura conhecer os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus é você conhecer a vontade de Deus, o caráter de Deus, aquilo que Deus quer para a sua vida. Glórias ao nome de Jesus. Mas às vezes a gente quer ficar somente na dimensão do milagre. A gente quer ficar somente na superficialidade. Deus quer que você se aprofunde, meu irmão, no conhecimento dEle. A Bíblia diz: o meu povo está sendo destruído porque lhes faltou o conhecimento. Aleluia! Deus quer que você cresça. É por isso que muitas vezes Ele permite que você passe por lutas e tribulações, porque cada luta e tribulação que você passa é a oportunidade de você desfrutar de uma nova experiência com o Senhor. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Quando eu leio esse versículo, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, o achar servindo assim. Aparentemente, superficialmente, a gente entende que esse texto ele é um texto que fala de que o crente chegou a um determinado grau de espiritualidade, a um patamar de espiritualidade, onde ele supre, preenche todos os quesitos vindicados por Deus. Um grau de maturidade onde Deus diz assim: é assim que eu te quero, meu filho, fica aí. É assim que eu quero que você fique, é assim que eu quero que você esteja. Mas Deus jamais quer que a gente fique onde a gente está. Né? Nenhuma profecia de Deus vem ao nosso encontro dizendo assim: é assim que eu te quero, meu servo, permanece assim. Não, meus irmãos, nós temos que ter o entendimento que Deus está querendo sempre que a gente cresça, porque enquanto nós estivermos nessa vida, nós jamais teremos plenitude de perfeição, estaremos constantemente experimentando o crescimento. A vida cristã, ela é construída de estágios, que começa com a salvação e vai até a glorificação. A vida do cristão, ela começa com a salvação. O momento em que Deus o salva. E aí, entre esses dois estágios, a salvação e a glorificação, existem outros estágios que compõem o processo de desenvolvimento espiritual do crente. E nesta noite, nós queremos, de uma forma bem sucinta, explanar para os irmãos alguns desses estágios, tá? Mostrando a sua importância para o desenvolvimento dos membros do corpo de Cristo. Aleluia. Mostrando, meus irmãos, para nós, que nós não temos que estar satisfeitos na nossa zona real,
de desenvolvimento. Eu não tenho que me satisfazer com a minha realidade. Eu tenho que sempre estar crescendo, procurando crescer. A palavra-chave aqui é crescimento, é desenvolvimento. Aleluia! Eu falei que o primeiro estágio é a salvação. E o que é salvação, meus irmãos? É claro que a mensagem é bem simples. Mas de vez em quando a gente precisa voltar lá nas bases. Para relembrar alguns pontos que às vezes, quando a gente perde a percepção dessas coisas basilares da fé, a gente já não valoriza mais. Então eu gostaria de começar com o primeiro estágio, a salvação. O que é salvação? Para me entender a salvação, a primeira coisa que eu quero ministrar para você é que todo ser humano, meus irmãos, ele é pecador por natureza. A gente não se faz pecador. A gente não se transforma num pecador no decorrer da vida. Nós já nascemos pecadores. Eu vou pedir para o irmão que está com o data show ele me ajudar. Salmo 51, versículo 5. Salmo 51, versículo 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Quando Davi está falando disso, ele não está falando que ele foi gerado por uma ação de pecado, ou por meio de uma relação sexual. Não é disso que ele está falando. Ele está falando que o homem traz em si, no seu gens, no seu princípio, no seu DNA, o vírus do pecado. É isso que ele está dizendo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E em Romanos capítulo 5, versículo de número 12, observe o que diz a palavra de Deus, Romanos capítulo 5, versículo de número 12. Olha só. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. Ora, se o salário do pecado é a morte, e todos pecaram, logo todos morreram. Aleluia, aleluia. A Bíblia também diz em Romanos capítulo 5, versículo 15 ao 19, olha só. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Que eu quero que você entenda, meus irmãos, que a salvação, que você é um pecador por natureza, que todo ser humano, ele já nasce com esse vírus no seu gens espiritual, e não tem como ele se livrar disso.
A Bíblia diz, em 1 João, capítulo 1, verso 8, que se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. E a verdade de Deus não está em nós. Observe que o pecado aqui está no singular. E esse pecado aqui não está falando de obras. Está falando do pecado natureza, do pecado mãe. Aleluia! Que o homem já nasce com essa natureza pecaminosa, adâmica, corrompida. Então, o que é a salvação? É o livramento, meus irmãos, da condenação eterna, gerada pelo pecado. Aleluia. Presta atenção, eu falei que pela desobediência de um homem, Adão, as pessoas, a sua geração, seus descendentes se tornaram pecadores e condenados pelo ato de justiça de um homem, Jesus Cristo. Aqueles que creem recebem o dom da graça que os justifica, que os salva. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 1, estando vós mortos em vossos delitos e pecado, Ele vos deu vida. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Então, meus irmãos, salvação, a primeira coisa que eu tenho que entender é que eu sou um pecador por natureza. Compreendeu isso? Você já nasce pecador. É por isso que a pessoa precisa aceitar Jesus. Ele pode nunca ter tido nenhum vício, nunca ter mentido, nunca ter roubado nada a ninguém, defraudado ninguém, nunca ter sido violento com ninguém. Mas ele é pecador e condenado ao inferno. O homem já nasce condenado ao inferno. Tá? Então ele precisa do livramento dessa condenação. E a única coisa que pode livrá-lo dessa condenação é o Evangelho. É o Evangelho. Porque a Bíblia diz assim, ó, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Por que toda criatura precisa ouvir o Evangelho? Porque todos pecaram. Não existe outro meio de salvação, a não ser por meio do Evangelho. Então, salvação aqui, meus irmãos, é o livramento da condenação eterna. É o chamado para a comunhão com Deus. Aleluia. A Bíblia diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Outrora, eu vivia separado de Deus, eu era inimigo de Deus, eu não queria nada com Deus. Mas a partir do momento em que eu ouvi o Evangelho de Jesus Cristo e aceitei esse Evangelho, Jesus me deu o poder de ser transformado num filho de Deus. Eu que vivia longe de Deus, agora eu vivo em comunhão com Deus, desfrutando de comunhão com o Pai amado. Glórias ao nome de Jesus. A comunhão é o principal propósito da salvação. Aleluia. Observe. Qual é o grande sinal da salvação? A grande logomarca da salvação é a cruz. E a cruz, ela é constituída de duas partes. Uma parte horizontal, aliás, vertical, que significa que por meio da cruz a nossa comunhão é restaurada com Deus, e Deus desfruta de comunhão conosco. E na parte horizontal, quer dizer que nós podemos, além de desfrutar de comunhão com Deus, nós desfrutamos de comunhão uns com os outros. Salvação aqui é o livramento da maldição da lei. Qual é a maldição da lei? A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. A condenação da lei é a morte. E a salvação é o cancelamento da duplicata
do escrito de dívida que era contra nós. Quer ver? Coloque aí. Colossenses, capítulo de número 2, versículo 13 e 14. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então é o seguinte, para cada um de nós, havia um escrito de dívida, havia uma duplicata, que dizia que eu sou o devedor, que eu precisava morrer. Essa era a sentença. Você precisa morrer, porque você é pecador. O salário do pecado é a morte. Mas o que ocorre? Cristo morre a minha morte. Aleluia. Para poder me justificar. E depois de me justificar, ele pega a duplicata que era contra mim, que vindicava a minha cabeça, que vindicava a minha morte, e crava na cruz, cancelando, dizendo: a partir de hoje você não deve mais nada. Isto é salvação. Salvação, meus irmãos, é a garantia de entrada nos céus. Aleluia. É a garantia de entrada nos céus. E Deus tem nos feito promessas maravilhosas. A Bíblia diz, em João, capítulo 14, versículo 1 ao 4, a seguinte palavra: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Oh, promessa gloriosa. Aleluia. Existe um céu de glória preparado para os salvos. Existe uma promessa de salvação para mim e para você que acreditamos no Evangelho. E quando eu abro a minha Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, observe o que diz a palavra de Deus. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Aleluia. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Então o primeiro estágio da vida cristã, meus irmãos, é a nossa salvação. Aleluia. Salvação esta que foi conquistada a preço de sangue, na cruz do Calvário, a base de sofrimento. Aleluia. Deus, para me livrar da condenação do inferno, Ele pagou um preço horripilante. E eu preciso valorizar isso. Eu preciso guardar essa bênção de Deus debaixo de 7 chaves. Guardar mesmo. Jamais perder a minha salvação, não trocar isso por nada. Aleluia. O segundo estágio do nosso desenvolvimento espiritual, irmãos, é a transformação, é a mudança. Aleluia. E quando eu falo de mudança, eu não estou falando somente de uma mudança no estereótipo, no exterior. Eu estou falando de uma mudança primeiramente espiritual, gerada pelo Espírito e pela palavra do Senhor. Aleluia. Uma mudança gerada pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo.
Aleluia. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Observe que a palavra de Deus, ela penetra em todas as dimensões do ser humano. Na dimensão espiritual, do espírito, na dimensão da alma, na dimensão do corpo, da mente, ela penetra tudo. E aonde a palavra de Deus vai penetrando, ela vai produzindo vida, ela vai agindo, promovendo transformação de uma forma muito eficaz. Glórias ao nome de Jesus. É por isso que o crente, meus irmãos, ele jamais pode largar a sua Bíblia, deixar a sua Bíblia. Existe um filósofo que diz assim, que eu preciso ler a Bíblia para ser santo. Eu preciso praticar a Bíblia para ser santo. Aleluia. E eu preciso crer na Bíblia para ser salvo. Eu preciso crer na Bíblia para ser salvo. Eu preciso praticar a Bíblia para ser santo. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela é que promove as mudanças, irmãos. É o Espírito de Deus que nos convence. E às vezes nós que somos obreiros, nós temos a tendência de querer transformar as pessoas, pastor. Nós queremos formar as pessoas na força. Irmãos, nós precisamos depender de Deus. Depender de Deus. Devemos ensinar a palavra de Deus, a palavra como ela é. Ensinar a genuína doutrina de Deus. E quando ensinamos essa doutrina ela entra no coração das pessoas e promove mudanças extraordinárias, radicais. Quando a polícia não deu jeito, o pai e irmão não deu a educação secular não deu jeito, mas a Bíblia Sagrada dá jeito. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque além da Bíblia Sagrada, nós temos a presença do Espírito na nossa vida. A Bíblia diz, lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também sido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aleluia. O texto está dizendo que eu, ao ouvir a palavra da verdade, e tendo crido nessa palavra, que é o evangelho da salvação, aconteceu algo maravilhoso. Eu passei a estar em Cristo. Eu fui entranhado em Cristo e Cristo em mim. Eu fui batizado no corpo. Eu fui mergulhado na igreja. Eu passo a ser membro da igreja. Membro do corpo de Cristo. E Cristo, por sua vez, ele me sela com o seu Espírito. Ele diz, a partir de hoje, você é meu. E nos sela com o seu Espírito. E esse Espírito, meus irmãos, ele é um Espírito de santificação, unido à palavra. Aleluia. Que mudam a nossa vida, que transformam a nossa vida. Mudança essa que começa, sabe aonde, irmãos? Aqui, Aleluia. Aliás, começa lá no Espírito. Na regeneração, o Espírito nasce de novo. E esse Espírito nascido de novo,
ele recebe a natureza de Cristo, ele recebe o selo. E este selo, meus irmãos, essa mente, esse espírito, sendo alimentado pela palavra de Deus, ele renova a mente. A mente renovada, ela transforma as palavras, transforma o corpo, transforma tudo. Entendeu? Aleluia. Quando a gente quer fazer ao reverso, ao inverso, aliás, a gente transforma a igreja numa escola de hipócritas. Porque a gente quer começar o processo de fora. É Deus, é a palavra que tem que convencer, não é eu. Não é a minha filosofia, não é a minha ideologia que tem que mudar a vida de uma pessoa. É a genuína palavra. E quando essa genuína palavra ela entra no coração, vai alimentando, vai retroalimentando a mente dessa pessoa. Aleluia. O salmista diz assim: guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. A Bíblia diz que nós precisamos, meus irmãos, ter a mente de... O que é a mente de Cristo, irmãos? A mente de Cristo é o Evangelho. É quando eu me encho do Evangelho. Jesus mesmo disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aleluia! Então um crente alimentado com a comida certa, pela palavra de Deus, irmãos, ele vai sendo transformado. Dia após dia. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. É o processo de revestimento do novo homem. Aleluia. Abra sua Bíblia aí em Efésios. Aleluia. 4, 23 a seguir. Aleluia. Se tivesse mais tempo, uma coisa aqui ia apertar. Efésios 4, 23 diz assim, ó. Vamos ler a partir do versículo 2. Ó, versículo 20. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que tendes ouvido e nele fortes ensinado como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade a cada um como o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E se você continuar lendo o capítulo 5, Deus vai continuar trabalhando, meus irmãos, essa questão do novo homem, do ser nova criatura na prática. Aleluia. Porque às vezes nós somos bons em entender, em ler, mas às vezes somos ruins de prática. Nós nos acostumamos com as coisas, irmãos.
Na atual circunstância, a Bíblia diz que nós estamos, que será marcado por uma inversão de valores muito grande. E a Bíblia chama esse tempo de dias maus, tempos trabalhosos, entendeu? Onde as pessoas têm dificuldade de obedecer a doutrina de Deus, a palavra de Deus. A gente lê, ouve, ninguém nunca ouve mensagem, ouviu tanta mensagem como nós estamos ouvindo. Tantos doutores, é Bíblia, irmão, de todo jeito. Tem Bíblia hoje da mulher, Bíblia do adolescente, Bíblia teen, Bíblia do obreiro, Bíblia aplicada, Bíblia de, o que mais? Aplicação pessoal, Bíblia explicada, Bíblia do pregador, Bíblia profética, Bíblia das revelações. É Bíblia, tem mais de 100 Bíblias, meus irmãos. É versão de todo jeito. Bíblia de luxo, Bíblia de todo jeito. Mas nunca se viu na história da igreja uma época de tanta escassez de ética cristã genuína. Viu? E nós precisamos voltar à prática da palavra. Aleluia! Nós precisamos nos revestir desse novo homem que é Cristo Deus. Observe o que diz a Bíblia, irmãos, lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, assim, ó: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, Deus, num determinado momento da história, Ele criou um código de ética. Ele criou um caminho. E me arrancou do lamaçal do pecado e me colocou nesse caminho e disse: ande nele, não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, permaneça nele. E esse caminho é um caminho de bênção, um caminho do céu, é o caminho de Deus. Aleluia. Por isso que eu falei lá no início, Deus revelou os seus caminhos a Moisés. É o caminho da vontade de Deus. É nele que você tem que permanecer para desfrutar do melhor de Deus. Aleluia. Essa mudança, meus irmãos, ela está implícita no próprio sentido da palavra igreja. A palavra igreja quer dizer chamados ou convocados. Tem um texto na Bíblia que eu gosto muito, porque ele exemplifica muito bem o sentido real da palavra igreja. É o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. Que diz assim, ó: mas sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! É uma mudança espiritual, que envolve o estado espiritual. Você antes era morto, hoje você está vivo. Antes você era trevas, hoje você é luz. Antes você amava o mundo e suas concupiscências, hoje você ama a Deus e a palavra e os irmãos. Glória ao nome de Jesus. É uma mudança de senhorio. Outrora eu era escravo do diabo, hoje eu sou servo de Jesus Cristo. Outrora eu era amigo das coisas do mundo, hoje eu sou amigo de Jesus Cristo. Outrora eu era guiado pelo sistema do mundo, hoje eu estou inserido na igreja, no corpo de Cristo, para fazer a obra de Deus e para glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Já vou encerrar, meus irmãos. Primeiro Deus nos salva, nos transforma, nos muda a nossa natureza, vai mudando tudo. Depois que Ele nos muda, Ele nos enche do seu Espírito. Ele nos sela com o seu Espírito, nos dá capacidades espirituais para vencermos o pecado e nos dá capacidades espirituais para fazer a sua obra.
O Espírito Santo, irmãos, na vida do crente, ele gera duas forças. A primeira força que o Espírito Santo gera na vida do crente é a força centrípeta. O que é força centrípeta? É a força da atração. É a mesma coisa que você pegar um alto-falante de rádio, aquele imã que tem, e passar perto de um metal. Ele vai atrair. O crente que tem qualidade de vida espiritual, o crente que é crente de verdade, que anda no caminho do Senhor, que anda na ética do Senhor, o crente nascido de novo, que vive na prática esse novo nascimento, ele é uma pessoa atrativa. Ele é uma pessoa que atrai as pessoas. Aleluia, ele tem qualidade de vida espiritual. As pessoas dizem, eu quero ser como esse homem. Entendeu? Eu quero andar como esse homem, como essa mulher. Porque ele é uma pessoa de Deus, ele é um homem de Deus. Irmãos, a melhor forma de evangelizar é evangelizar com a vida. Eu trabalhei numa cidade de Mâncio Lima. Lá em Mâncio Lima, o catolicismo é muito forte lá. E quando eu me identificava como crente, as pessoas me expulsavam. Me expulsaram de várias casas. E teve gente que arrastou até a arma, puxou até a arma para me expulsar. E eu disse, meu Deus do céu, como é que eu vou evangelizar essa gente? E aí eu usei estratégias diferentes. O pessoal era bacana. Hospitaleiro, eu chegava, bom dia, como é seu nome? José, bom dia, seu José. Todo dia passava lá, bom dia, seu José. Ô, tudo bem? Entra aí, toma um cafezinho conosco. Tomava café, batia papo, conversava, entendeu? Não dizia que era crente. Um dia a esposa do seu José disse para mim assim, moço, eu tenho percebido um negócio em você. A gente vive aqui uma vida tribulada dentro da nossa casa. Outra tribulação que é a nossa casa. Mas quando o Senhor chega aqui na minha casa, tudo fica na paz. É bênção aqui, não sei o que acontece aqui. Aqui na minha casa. E eu disse para ela assim, dona Maria, é o seguinte, é porque eu sou um servo de Deus. Servo de Deus? Como assim? Eu sirvo a Deus. Eu não sirvo a Deus em religião, não. Eu sirvo a Deus porque eu amo a Deus de verdade. Entendeu? Eu me entreguei a Jesus para viver para Jesus de verdade. E fui ensinando. Irmãos, e Deus foi trabalhando. Um dia ela sonhou com arrebatamento. E eu expliquei o arrebatamento para ela. Numa tarde eu ganhei a mulher, a filha e o genro e outro filho para Cristo. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Força da atração. Aleluia. Israel, ele vivia isso. Ele tinha essa força centrípeta. Né? As pessoas podiam se tornar judeus. Era só querer. Ia lá, tinha que passar pelo processo da circuncisão e se tornava judeu. Participava da comunidade de Israel. Porque era a ação. A Bíblia diz, lá em Zacarias, capítulo 8, versículo 20 ou 23, eu gosto muito desse texto. Apesar desse texto aqui, ele ser escatológico, mas ele pode ser aplicado à realidade da igreja hoje. Diz assim, ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda sucederá que virão muitos povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém o exército e a suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla das vestes de um judeu, dizendo, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Aleluia. É um texto escatológico, vai ser um milênio. O poder de Deus, a glória de Deus vai estar sendo derramada de uma forma extraordinária em Jerusalém. E a glória será tanta que chamará a atenção das nações. E todo mundo desejará ir para Jerusalém, desfrutar dessa bênção de Deus. Isso vai acontecer no milênio. Mas precisa acontecer na nossa atualidade. Nesse mundo ateu, nesse mundo permissivo, nesse mundo mau que estamos vivendo, a glória de Deus precisa estar na igreja, a manifestação de Deus precisa continuar aqui na igreja, para que as pessoas percebam que Deus
conosco. As pessoas precisam perceber que Deus está na sua vida, lá na tua casa, na tua vizinhança, lá na empresa, na padaria, no supermercado, aonde você colocar a planta do seu pé, você tem que dar a entender que você é um templo de Deus, é um homem, uma mulher de Deus. E as pessoas se sentirão atraídas pela tua vida. As pessoas precisam ver Deus em nós numa vida de comunhão. As pessoas precisam ver Deus em nós numa vida de amor e união. As pessoas precisam ver Deus em nós numa vida de verdade. As pessoas precisam ver Deus em nós numa vida de alegria, numa vida cristã vitoriosa. Glórias ao nome do Senhor. Porque se eu tenho um Cristo vivo, poderoso, eu tenho que viver um cristianismo autêntico, forte, poderoso, radiante, contagiante. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Aí a segunda força que o Espírito produz em nossa vida é a força centrífuga. É a força da impulsão. A primeira força é a força da atração. A segunda é a da impulsão. É o Espírito de Deus nos purgando das quatro paredes, nos expulsando das quatro paredes, nos impulsionando para fora, com a vida cheia de Deus, para atrairmos as pessoas. O problema, meus irmãos, é que muita gente quer fazer a obra, pastor Real, sem qualidade de vida. E quando a gente quer fazer a obra sem ter qualidade de vida, a nossa vida se torna um escândalo. Porque o que mais a gente ouve é a pessoa dizer assim: para ser crente igual o fulano, eu prefiro ficar onde estou. Eu prefiro continuar onde estou. Não, meu irmão. Deus não te chamou para você ser escândalo. Deus te chamou para você ser uma carta de Cristo aberta para ser lida pelas pessoas. Você é um evangelho ambulante. As pessoas, quando olharem para você, elas têm que ver a Bíblia. Eu sempre digo que a melhor capa para a Bíblia, irmãos, não é a napa, não é o papel, não é o marroquim, não é o couro. A melhor capa para a Bíblia é pele humana. Aleluia! É você encarnar as verdades, a ética do Evangelho. Glória ao nome de Jesus. Já vou encerrar, pastor. Já vou encerrar. Me dê só um minutinho, pelo amor de Deus. Oi, Jesus. Eu preciso, queridos irmãos, manter, aleluia, o equilíbrio entre a força centrípeta, a força da atração. Ela me leva a viver os frutos do Espírito, a ser frutífero espiritualmente, a ter uma vida de qualidade espiritual, atrativa. A outra força, me dá poder de fazer a obra de Deus por meio dos dons espirituais. Eu preciso equilibrar caráter e carisma. Não dá para ter caráter, aliás, não dá para ter carisma sem caráter. Eu preciso ter os dois. Eu preciso viver isso. E em último lugar, irmãos, primeiro, Deus nos salva. Segundo, Deus nos transforma. Terceiro, Deus nos enche, nos capacita. Tem muita coisa para falar aqui, mas não vai dar tempo. E em quarto lugar, Deus nos dá um ministério. Deus nos dá uma missão. E a missão que Deus nos dá é tríplice. Nós estamos estudando isso no livro de Eclesiologia, a matéria que nós estamos ministrando. A missão que Deus nos dá é tríplice. Primeiro, missão para com Deus. Qual é a missão da igreja para com Deus? Vamos estar em pé. Posso fazer uma oração, pastor? A primeira missão da igreja é a missão para com Deus. Qual é a missão da igreja para com Deus? É adorá-lo em espírito e em verdade e servi-lo de todo o nosso coração. É adorar e servir ao Senhor. Adorar com a vida. Essa é a missão da igreja. Você foi chamado para adorar a Deus. E o que é adorar, pastor? Adorar é cantar na igreja? Não, irmãos. Cantar na igreja, glória a Deus aqui e aleluia lá. Isso aqui é um momento de louvor. Adoração, meus irmãos, é a minha prática de vida. O que me caracteriza como adorador não é os meus dons, não é os meus talentos musicais,
Mas o que me caracteriza como adorador é a minha vida, é a minha ética. É o meu exemplo, é o meu testemunho. Isso me caracteriza como adorador. E você foi chamado para adorar a Deus, para representar Deus nessa terra. Você foi chamado para servir a Deus. Servir a Deus com tudo que você tem. Com a sua vida, com os seus talentos, com o seu dinheiro, com o seu tempo, com a sua família. Aleluia. Segunda missão da igreja. Missão da igreja para consigo mesma. Qual é a missão da igreja para consigo mesma? Se doutrinar e disciplinar seus membros. Ensinar. Jesus disse, ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Isso é ensino. Aleluia, genuíno, ensino transformador do caráter do novo crente. Aleluia. E também, em segundo lugar, as disciplinas da igreja. Existem 3 tipos de disciplina na igreja. Existe a disciplina preventiva, a disciplina corretiva e a disciplina drástica. O que é disciplina preventiva? É o que eu estou pregando aqui para você. É o conselho, quando a gente vê o irmão vacilando, ele meio trôpego. Aí você vai lá e diz, meu filho, Deus não te chamou para isso, vem para cá, e estimula, e aconselha, e incentiva. Né? E não faça isso, você é um homem de Deus. Estou prevenindo. É a mensagem profética que Deus usa o profeta. É a mensagem do pregador. Aleluia. Mas existe também a disciplina corretiva. É quando o crente vacila. Às vezes é um obreiro que cai, é um músico que peca, é alguém que faz alguma coisa errada e escandaliza muitas vezes a obra do Senhor. Mas isso não quer dizer que ele está desviado. Ele errou e a igreja tem que tratar o seu caso, tem que discipliná-lo, tem que corrigi-lo, tem que chamar ele a atenção. Se ele exerce alguma função, tem que tirá-lo, deixar ele um pouquinho ali encostado para ele aprender que o pecado tem suas consequências. Isso chama-se disciplina corretiva. Não é excluí-lo da igreja. Ele está lá, sendo tratado com amor, com carinho, com respeito. Agora existe a disciplina drástica. A exclusão. É quando o crente, ele quer viver pecando na igreja, escandalizando e usufruindo das bênçãos da igreja, escandalizando a obra e aqui fazendo não de bonzão. Então ele tem que ser cortado da igreja. Ele tem que ser entregue a Satanás. Está na Bíblia. Quem é o Deus do mundo? É o diabo, não é, pastor Léo? É o diabo. Eu vim do mundo, das garras de Satanás, e vim para o reino de Deus. Aí eu estou aqui no reino de Deus, eu quero viver segundo o mundo e não quero largar. Fui exortado, fui repreendido e não consigo largar. Então a igreja me pega e me devolve para o mundo. Vai para lá. Tu não é daqui, tu é de lá. Entendeu? É que eles se arrependam e volte. Em último lugar, irmãos, a missão da igreja para com o mundo. Qual é a missão da igreja para com o mundo? Ensinar e pregar o evangelho. Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide e ensinai, batizando em nome do Pai e do Espírito Santo. Então nós temos essa tríplice missão, meus irmãos. Aleluia. E temos que continuar nesse projeto, sempre abundantes na obra do Senhor, até o momento do nosso chamamento, até o momento da nossa glorificação. Aleluia. Cada um de nós precisamos estar preparado, com a nossa vida em dia. Uma vez dizem que o Moody se reuniu com os amigos e alguém perguntou aos 3 amigos, o que você faria se você soubesse que Jesus viria em tal data? E um daqueles pastores disse assim, eu melhoraria mais, eu oraria mais, eu jejuaria mais, eu evangelizaria mais. E você? Eu faria a mesma coisa também, eu melhoraria o meu nível de espiritualidade, eu me consagraria mais, eu me santificaria mais. E você, Moody, o que você faria? Ele disse assim, eu continuaria fazendo o que estou fazendo. Aleluia. Eu continuarei fazendo o que estou fazendo. E é isso que nós temos que ter em mente. Amém, meus irmãos? Sempre crescendo. É assim que Deus quer te encontrar. Perfeito? Jamais. Porque ninguém consegue ser perfeito nessa terra. Entendeu? Mas o que Deus está querendo dizer aqui, que Ele quer te encontrar crescendo. Bem-aventurado o servo que quando o Senhor vier, o achar servindo assim. Crescendo. Sempre crescendo, nunca diminuindo, nunca estagnado, crescendo. Amém, meus irmãos? Alguém deseja receber uma oração nessa noite? Aleluia.
Deus quer te renovar nesta noite. Aleluia. Pastor, eu preciso ser salvo. Venha que Deus tem salvação para a sua vida. Pastor, eu não estou conseguindo ser transformado. Nesta noite, o Espírito de Deus vai te estimular. A palavra de Deus está falando contigo. Eu preciso ter capacidade. O Espírito de Deus está aqui. Ele vai te encher. Aleluia, Ele vai mudar a tua vida. Venha se colocar à disposição de Deus. Nós vamos orar nesta hora. Aleluia. Se mais alguém quiser vir à frente, venha correndo. Nós não temos muito tempo. Eu já estarei orando e abençoando a sua vida nesta hora. Estenda suas mãos para cá, igreja. Querido Deus, querido Pai Celestial, nós te louvamos, Pai, pelo privilégio que tivemos de ministrar a Tua palavra, o Teu ensino a esta igreja amada, essa igreja abençoada. Obrigado pelo pastor Reuel, Deus nos deu essa oportunidade. Deus, e aqui nós falamos, Pai, tudo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. E eu espero, Deus, que essa palavra trabalhe a vida dos Teus filhos, Pai. E que cada um de nós possamos sair daqui com uma nova disposição de melhorarmos, de crescermos, Pai, de nos renovarmos, de nos enchermos mais de Ti, Pai, de procurarmos em Ti uma transformação genuína, gerada pela Tua palavra, Senhor, e que possamos, Pai, cumprir cabalmente a missão que o Senhor nos deu, que o Senhor nos delegou para fazer, Senhor. Pai, nesta noite, Pai, abençoa os Teus filhos, abençoa a Tua igreja, abençoa esse ministério, abençoa os Teus filhos que vieram à frente, precisando desse renovo, dessa bênção, Pai. Encha o poder e do Teu Espírito, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Então, Deus vos abençoe. Muito obrigado, pastor Reuel. Graças a Deus. Deus abençoe o pastor Raimundo Nonato. Você pode dar um glória a Deus pela vida do pastor? Amém. Foi uma bênção, né, irmãos? Nós queremos louvar a Deus pelos 24 irmãos que dizimaram no dia de hoje. Também queremos louvar a Deus pelos gideonitas. 14 irmãos trouxeram oferta missionária. Nós estamos todos os cultos falando, e nós vamos ter aqui uma pessoa, estamos combinando eu e o pastor Silas, para trazer quinta, sexta, sábado e domingo, um estudo bíblico sobre dízimo. Também vamos ter um estudo sobre Apocalipse e assim por diante. Nós vamos ter muito rebuliço aqui na igreja, ou seja, muito movimento, vamos agitar as águas, certo? E um lindo que vai acontecer, além de tantas coisas antes, no dia 3 de dezembro, irmãos, nós vamos ter aqui um batismo grande em águas. Batismo grande. Só que no dia 3 de dezembro, eu quero convidar vocês que vá se preparando já para entrar aqui na igreja às 9 horas da manhã com o pastor Reuel, com todos os pastores, e ficar em jejum com a gente. Nós vamos fazer um jejum aqui, dia 3 de dezembro, com toda a igreja. Vai ter uma equipe lá no rádio com o pastor Wesley, e nós vamos estar aqui. O pastor Reuel vai estar aqui, com o pastor Silas, com o pastor Júnior, jejuando. No mínimo até as 4 horas da tarde. Vai envolver o batismo com jejum? Vai envolver o batismo com jejum, sim, senhores. E neste mesmo dia, que é dia 3 de dezembro, nós vamos separar no mínimo 6 presbíteros para evangelistas. E alguns diáconos vão ao presbitério da igreja neste mesmo dia. E neste mesmo dia, nós vamos ter uma grande santa ceia do Senhor. Com todos vocês que já são batizados e aqueles que irão se batizar, que eu tenho fé, estou acreditando que vai chegar na casa no mínimo de 400 pessoas que vão descer a este tanque batismal aqui, as águas. Eu estou com fé. E os dirigentes de congregação estão otimistas. Nenhum pessimista, pastor, não. No mínimo, a congregação menor, vamos dizer assim, número de pessoas, vai trazer 10 candidatos. Se todas
incluindo até as maiores, Monte Alegre, Cedro, trouxesse 10 candidatos cada uma, já daria quase 400 pessoas a serem batizadas. Então imagine que eu creio que vai passar de 400 pessoas, tá bom? Você que não é batizado em águas, como o irmão Marcelo vai fazer, se ajustar, agora já vai começar a fazer parte do Grupo Aliança, e também vai se ajustar em todas as áreas da sua vida, conjugal, né, que já está vivendo com a sua esposinha, só que ele vai casar. Ele vai casar. Ele foi no gabinete, foi bem sincero, sucinto. Vou casar, passou a aliança no dedo, quero que vocês orem por mim e quero me batizar em dezembro, em nome de Jesus. Queridos, sexta-feira vai começar a grande conferência das mulheres. Sexta-feira, às 2h30. Às 2 em ponto? Às 2h da tarde, às 14 horas, vai começar a grande conferência das mulheres, a 8ª conferência. Eu quero pedir a todos os esposos que estão aqui, é R$50 a inscrição, é baratinho. Você deveria fazer isso para sua esposa, dar esse presente para ela. E a partir de sábado, minha esposa estava conversando comigo, pastor Silas, deixar elas sexta-feira à noite. Sábado e domingo é aberto para nós, à noite. Entendeu, pastores? Minha esposa estava explicando que elas têm umas coisinhas delas para tratar entre as mulheres na sexta-feira à noite. Diz, tudo bem, então a gente vai estar com vocês sábado e domingo. A diretoria da UFADSE, eles querem a partir de sábado abrir à noite, 19h30. Estará aberto para todos participarem, sábado e domingo, homens e mulheres. Aí vem todo mundo. E quem vai pregar? São as mulheres de Deus, escolhidas. E eu tenho certeza que você vai sair como hoje, robustecido, cheio de Deus, porque Deus vai usar uma mulher aqui nesses 2 dias, ou mulheres, né? Sábado e domingo. Sexta-feira, das 2 horas em diante, até... Sexta-feira vai até as 10 horas da noite, é? Ah, tá certo. A intenção delas é encerrar 9h30, ou seja, 21h30. Tá bom? Deus abençoe. Querido, nós estamos dizendo que o mesmo sonho que tinha o nosso saudoso patriarca Zino, nós temos, de ver 100% da igreja dizimando. Quem pode dizer amém? Se você é dizimista, diga um amém bem forte. Então já está bom. Acho que aqui nós temos quase 100% dos irmãos dizimistas. Se você não é, descubra o segredo em Malaquias 3:10 e assim por diante você vai ver o que Deus vai fazer contigo. Aqui veio 14 irmãos hoje e trouxeram uma oferta missionária para nós mantermos os nossos missionários no campo. Eu não vou perguntar se você tem um carnê missionário, você é de Camboriú, porque poderá constranger alguém. Mas o conselho que eu te dou, a partir de R$20, você mantém missionários conosco no campo. Eu tenho certeza que se você pegar um carnê missionário e levar para casa, Deus vai te tocar. Você vai pensar, eu ia dar 20, mas eu estou sentindo dar 50, porque Deus me mandou abrir uma porta grande aqui. Você está tocando a menina nos olhos de Deus, que é a missão. O primeiro missionário foi Jesus. Não vá para casa sem um carnê missionário. Seja você também um contribuinte dos Gideões Missionários da Última Hora. Amanhã à noite o pastor Eliel convoca todos os casais. E quem, se você quiser, procure o pastor Eliel Maciel, a irmã Cida, na sala da UFADSE. É uma sala bem grande ali, tem até para as crianças. Aqueles pais que têm crianças, pode trazer. Tem um departamento para crianças ali também. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, para sempre possa estar com cada um de nós. E vamos juntos dizer... Se Deus é por nós, vão em paz para os vossos lares e até quinta-feira à noite num grande culto da vitória com o pastor Silas. Tem? Culto da vitória, é verdade, culto da vitória. E amanhã à tarde, circo de oração feminino, não mandaram nada de recado aqui, mas vai ter, né? As mulheres vão estar reunidas amanhã? Vão, né? A partir das 2 horas da tarde, as mulheres vão estar orando aqui. Que bom, Deus abençoe.